Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, 26/11 de 2020, nossa aula de hoje não será nossa aula de arte, será nossa aula de produção de texto e literatura, certo? Mas antes que a gente comece nossa aula de hoje, eu gostaria de lembrar a atividade de arte, gente, da semana passada, que foi onde vocês iriam montar, não é? A nossa bandeira, dia 19 de novembro, foi comemorado, né? É comemorado o Dia da Bandeira, onde vocês tia mostrou, não é? As formas geométricas que existem em nossa bandeira, onde vocês iriam montar nossa bandeira no caderno de desenho e iriam pesquisar, tá? A bandeira do Brasil, as várias imagens que tiveram a bandeira do Brasil, vocês iriam escolher uma, iria ou desenhar ou imprimir. Então, tia Ana está aguardando a atividade de vocês. Então, quem não fez, por favor, mandem a foto, tá certo, gente? Então, hoje vamos ler um texto muito legal que fala da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Pois é, a tia. Então, os animais também, tia Ana, têm direitos? Sim, nós temos direitos e deveres, mas os animais também, gente, eles têm os animais, gente, eles têm direitos, vocês sabiam? Então, vamos conhecer um pouquinho desses direitos, tá certo? Então, vamos trabalhar hoje nas páginas 286. Peguem o livro de língua portuguesa, tá certo? Onde o nosso texto está no livro de língua portuguesa, nas páginas 286. Coloquem aí, classe, 26/11 de 2020, certo? Nas páginas 286, 287, 288, 289. Se a tia passar, tem mais. 290 e 291. Tudo isso, Tiana. Tudo isso. Então, gente, presta atenção. Essas páginas 286, 287, 288, 289, 290 e 291, vamos trabalhar classe. Certo, gente? Olha só. Vamos fazer a leitura e vamos conhecer, certo? Os direitos dos animais. Então, tia vai pedir a atenção de vocês, tá bom? Que vocês façam junto comigo a leitura, tá bom? Além de ser um texto, né, que nos traz informações, é um texto muito importante, certo? Que trata dos direitos dos animais, certo? Então, coloquem aí na página 286 e o texto diz assim, presta atenção. Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Proclamação da Assembleia da Unesco em Bruxelas no dia 27 de janeiro de 1978. Prestem atenção, o artigo 1 diz assim: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm o mesmo direito à existência. Não é porque eu não gosto de um animal que eu vou maltratar ele, eu não acho que ele tem direito à vida. De jeito nenhum. Olha só o que diz. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm o mesmo direito à existência.
Observaram? O artigo 2, o artigo 1º e o artigo 2º, né? Porque é ordem, certo? O artigo 2º diz assim, letra A, todo animal tem direito a ser respeitado. Ah, eu só gosto de cachorro, então, ó, o gato não. Todo o animal, todos têm direito a ser respeitado. B, olha só, artigo 2º tem letra A, letra B e letra C. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Tem o dever de colocar os conhecimentos a serviço dos animais. Letra C. Todo animal tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Ah, tia, eu tenho um cachorro, eu deixo ele lá. Tá errado. Todo animal, cachorro, gato, cavalo, boi, todo animal. Certo? Não tá dizendo que é só o cachorro. Tá bom, gente? Então, pensem muito bem antes de querer ter um bichinho de estimação. Não é porque a gente às vezes quer ter um bichinho de estimação, é muito lindo, é muito fofo, mas precisamos saber dos direitos, gente, dos animais. Será que eu vou ter condições de dar a atenção que o meu animal precisa e merece, é um direito dele? Então, vamos pensar. O artigo 3º diz assim, letra A e letra B. O artigo 3º tem letra A e letra B. Diz assim, nenhum animal será submetido a maus tratos nem a atos cruéis, gente. Nenhum animal. Gente, antigamente tinha muito aquelas brigas de galo. Não pode, a lei aqui, né, é bem clara. Olha só, maus tratos e nem a atos cruéis, certo? B, do artigo 3º, se for necessário matar um animal, ele deve ser sacrificado instantaneamente, sem dor e de modo a não lhe provocar angústias, né, gente? Se tiver a necessidade de sacrificar o animal, ele tem o direito, certo? A não ter dor e não lhe provocar angústia. Gente, isso é muito importante. Essa Declaração Universal dos Direitos dos Animais é muito importante. O artigo 4º diz assim, tem letra A e letra B. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. Olha só, se o animal é silvestre, ele tem o direito de viver no seu habitat, livre, certo? Tanto os animais terrestres quanto os animais aéreos ou aquáticos. Letra B. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito. Eu peguei um exemplo, um passarinho bem raro, Tiana. Um passarinho bem raro, o papagaio. Eu vou ter um papagaio em casa. Eu sempre sonhei ter um papagaio. Gente, se ele é selvagem, tem o direito de viver livre no seu habitat. Nada para te prender, porque é bonitinho um papagaio. Olha só, toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, eu peguei, mas ele vai viver muito feliz na minha casa. Será que ele vai viver feliz se você tira ele do seu habitat? Olha só, o artigo 5º tem letra A e letra B que diz assim,
Todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer no ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias da sua espécie. Toda modificação desse ritmo ou dessas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantes é contrária a esse direito. Certo, gente? Então pensem bem, tá bom? Antes de querer ter um bichinho de estimação. Tia não está dizendo que é proibido você ter um bichinho de estimação. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o seu bichinho de estimação, ele tem direito. Ele tem direito de receber carinho, ele tem direito de ser alimentado, certo? Então a gente precisa pensar, será que eu posso dar tudo que o meu animal precisa? Será que eu posso dar atenção? Será que eu posso dar o carinho a ele? Então é isso que Tiana está falando. Pense, porque a gente sabe, é lindo ter um animal de estimação, mas precisamos arcar com as nossas responsabilidades. E saber que aquele bichinho ali, ele precisa de atenção, de carinho, de cuidados. Certo? O B diz assim, Já li, não foi? Certo. O artigo 6º diz assim, letra A e letra B. Todo animal que o homem escolheu para o seu companheiro, né, seu animal de estimação, tem direito à duração de vida conforme a sua longevidade natural. B. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Imagina. Um exemplo, você pega um bichinho de estimação. Não era como eu pensei. Ele tá me cansando. Eu vou colocar ele aqui no carro e vou abandonar ele na rua. Gente, isso é um ato de muita crueldade. Porque o seu bichinho de estimação, ele criou um afeto, ele tem um carinho, ele tem um amor por você. O que é que ele espera de você? Ele espera proteção, carinho. Imagine o dano, né, que vai causar esse bichinho. A gente, do nada, resolveu, não quero mais o bichinho, eu vou abandoná-lo. Gente, é de uma crueldade terrível. Não é isso? Então, vamos seguir. Tiana até se emociona, porque, né, infelizmente ainda existem pessoas que resolvem ter seu bichinho de estimação e depois cansa e simplesmente abandona. É muito, muito triste. Vamos para a página 288, que diz assim, o artigo 7º. Todo animal de trabalho tem direito a uma alimentação razoável, de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. Isso aqui serve para os cavalos, né? Felizmente ainda a gente vê tantos cavalos, né? Magros, a gente vê com fome e trabalhando incansavelmente. E aqui é bem claro o artigo 7º que diz assim, todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e intensidade de trabalho. Tiana falou até a alimentação, é limitação. E uma alimentação reparadora e ao repouso, gente. O animal, ele precisa de repouso. O artigo 8º diz assim, letra A, a experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, ainda que se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. B. As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Certo? O artigo 9º diz assim, quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele ansiedade nem
Isso serve, né, para a criação, né? Apicultura, não é isso? Essas pessoas que criam mesmo para a alimentação, mas é bem claro aqui. Ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que isso lhe cause uma ansiedade. Certo? O artigo 10º diz assim: nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem, gente. A gente conhece um esporte, né, que é a tourada, né? Onde fazem. Tem um país aí que ainda tem essa prática de fazer essas vaquejadas, essas touradas, e que o touro ele é morto ao final daquele evento. Então, aqui está bem claro quando diz assim: nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. Na Declaração Universal dos Direitos dos Animais está bem claro. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Isso aqui serve muito. Eu acredito que se basearam muito nesse artigo 10º, no B, quando deixaram, né, de exibir, de fazer espetáculos com animais em circos. Hoje a gente não vê. Bem antigamente, eles mostravam, né, os elefantes, né, os macacos, onde realmente eles faziam espetáculos, exibições e era claro os maus tratos. Então, eu acredito que se basear nesse artigo 10º, no B, que diz a exibição de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Então, graças a Deus, hoje a gente não vê mais, né, circos, né, trabalhando com animais. E na 219 diz assim, o artigo 11º diz assim: todo ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto é, um crime contra a vida. O artigo 12º diz assim: todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio. Gente, presta atenção. Olha só, quando causa a morte de um só animal, chamamos de biocídio. Quando trata, tia Ana, da morte de um grande número de animais selvagens, chamamos de genocídio. Isso é um crime contra a espécie, certo? O biocídio é um crime contra a vida. Já o genocídio é um crime contra a espécie, certo? A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. Então, esses desmatamentos, né? Essas queimadas nas florestas. Então, a gente pode considerar isso um genocídio, certo? Onde várias espécies vêm sofrendo e correndo risco, né, de entrar totalmente em extinção. O artigo 13º diz assim: o animal morto deve ser tratado com respeito. Gente, imagine, você tem o seu animal de estimação, infelizmente ele morreu. Eu vou pegar meu animal de estimação, vou colocar num saco e jogar no lixo. Gente, não pode. Todo animal, ele precisa de respeito. Não é porque meu animal, meu bichinho de estimação morreu, eu vou jogar em qualquer lugar. Não. Aqui é bem claro, 13º diz: o animal morto deve ser tratado com respeito. B. As cenas de violência em que os animais são vítimas devem ser interditadas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos do animal. Certo, gente? Então, cenas que tem maus tratos de animais, hoje a gente não vê.
Maus tratos de animais a gente não vê mais, porque o artigo 13º, o B, é bem claro que diz: as cenas de violência em que os animais são vítimas devem ser interditadas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos do animal. Artigo 14º diz assim: os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar representados em nível governamental. Os direitos do animal devem ser definidos pela lei como os direitos do homem. Então, qualquer pessoa pode sim fazer uma denúncia de maus tratos. Com certeza, você, no caso, a gente mora na cidade de Olinda, com certeza tem um órgão, sim, que cuida, né? O governo, ele tem, sim, um órgão que cuida dos direitos dos animais e a gente pode, sim, fazer denúncias, com certeza. Certo? Vamos para 290. A Tiana ama o texto. Eu adorei ler para vocês, junto com vocês, o texto da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Eu tenho certeza que vocês estão gostando bastante. Olha assim como os humanos, 290. Os bichos também têm seus direitos. E para garanti-los, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, que se encarrega de promover a paz e os direitos entre os homens, proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais em 15 de outubro de 1978, gente, foi a UNESCO, em sua sede em Paris, na França. Certo, gente, um texto maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Então, agora vamos observar aqui o vocabulário. A gente sabe que o vocabulário retira do texto algumas palavras, não é? Que vai dar o seu significado. No caso, ele vai dar outras palavras com o mesmo significado. Podemos chamar de sinônimo, né? Ele vai dar o sinônimo. Exterminar é o mesmo que destruir, acabar, fazer, desaparecer, expulsar. Submetido, dependente, subordinado. Incompatível, inconciliável, que não pode ser exercido simultaneamente. Mercante, relativo ao comércio. Longevidade, duração de vida. Degradante, privado da dignidade. Dignidade, honestidade, honra, moral, capacidade. Biocídio, tia já falou que é um crime cometido contra a vida de animais. Genocídio, destruição das populações e povos. Extermínio deliberado de espécies, quando você, né, mata ao mesmo tempo vários animais da mesma espécie. Existência, vida, ação de existir, realidade. Violar, atentar contra o pudor, violentar. Certo, meus amores? Olha só. Tiana agora vai responder junto com vocês a página 291, que está muito legal, muito fácil de responder. Deixa a Tiana apagar todo o quadro. E vamos agora para 291. Quesito 1. Vamos lá? Diz assim: desembaralhe as sílabas de cada retângulo e descubra os significados das palavras em destaque. Quando eu digo assim, dignidade, aí eu vou desembaralhar, vai surgir honestidade e capacidade. Honestidade e o outro capacidade, certo? Exterminar, tia, é o mesmo que, vou desembaralhar,
destruir e desaparecer. Então, vamos lá. Destruir, destruir e desaparecer. Certo. O 2 diz assim: completa os espaços com palavras do vocabulário. Certo? Então, Tiana vai colocar aqui o 2. Letra A e letrinha B. Deixa a tia mudar a cor do piloto. Diz assim: existem muitas pessoas sem dignidade. Muitas. Infelizmente. B. O animal não pode ser submetido a maus tratos. Então, ó, submetido. Submetido. Certo, turminha? Tiana vai apagar o quadro para que a gente possa fazer agora o quesito 3. Então, quesito 3, que diz assim: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, deixa eu fazer com 6 quadrinhos. 6. Vamos ver como é que vai ficar? Tem assim: degradante, genocídio, existência, violar, exterminar e dignidade. Degradante, privado da dignidade. Então, certo? Vamos continuar. Genocídio, tia já disse, destruição de uma espécie. Muito bem. Quando eu digo existência, é o mesmo que vida. Violar é o mesmo que violentar, tia Ana. Exterminar, fazer desaparecer. E o último, dignidade, é o mesmo que moral. Muito legal, né, gente? O assunto. Tia vai deixar para vocês as páginas 292 e 293. Olha só, gente, eu vou pedir para que vocês façam uma releitura, tá certo? Novamente, tia Ana, novamente, 292 e 293, casa. Não esqueçam de colocar a data de hoje, certo? Então, vocês irão fazer a releitura da Declaração Universal dos Direitos dos Animais para poder responder às páginas 292 e 293, que diz assim: marque as afirmações corretas de acordo com o texto. O texto fala sobre os deveres de um animal. Os animais merecem ser tratados com dignidade. Vocês vão marcando um X no que for incorreto. Tem mais de um. O texto fala sobre o respeito que devemos ter com os animais. Os humanos têm o dever de respeitar os animais. 2. Escreva nos quadros qual é o artigo que fala sobre a espécie dos animais, o companheirismo, o trabalho e a exploração. Então, artigo 5º, tia Ana. O artigo 10º, aí vocês irão colocar, não precisa colocar a letra, só o número do artigo, a ordem. Responda de acordo com o texto. O que é biocídio? Já disse. O que é genocídio? C. A que conduzem a poluição e a destruição do ambiente natural? A um biocídio ou um genocídio? Tia até comentou sobre as queimadas. 293 diz assim: leia o artigo 6º e escreva sua opinião. 6º, você vai lá no artigo 6º
Deixa eu colocar aqui no artigo 6º, tem letra A e letra B. Você vai ler e vai dar a sua opinião. 5 diz assim: quais os ambientes naturais das espécies selvagens? Existe 3. Terrestre, que já falou. 6. Quais são os direitos dos animais que vivem no nosso ambiente, segundo o artigo 5º? 7. Encontre no diagrama as palavras que tenham a ver com o texto e aponte o artigo a que pertence. Certo? Dor. Qual o artigo que fala de dor? Cruéis, mercantes, biocídio, exibição, governamental, nascimento, violência. Então, vocês precisam reler o texto. Vocês aqui no 7º, gente, vocês irão colocar, tá certo? Dor, qual o artigo? Artigo 9º. Aí você vai lá e coloca 9º. Você aí vai ter que realmente fazer a releitura do texto. Certo, 5º ano? Um beijo. Um ótimo final de semana, né, gente? Que na sexta a tia não tem aula com vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, 5º ano.